E aí galera, beleza? Vou trazer aqui a resolução da questão 101 do caderno cinza do Enem 2019, certo? Espero que a prova ela tenha sido boa para você, mas bora dar uma olhada aqui e tentar comentar alguma coisa dessa questão, certo? Deixa eu colocar aqui a ponta do laser para a gente fazer a leitura e não se perder tanto. Bora lá. A glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demanda grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença do oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Beleza. As equações termoquímicas para combustão. Olha aqui as notificações. Deixa eu estar silencioso. Termoquímicas para combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então você tem duas equações termoquímicas, né? Você tem aqui a combustão da glicose, aqui o ΔH liberando calor, sinal negativo, liberação de calor. Aqui você tem a combustão do ácido lático e aqui você tem o seu ΔH negativo também, liberação dessa quantidade de calor. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, beleza, eu vou só ler aqui de novo, porque fala que quando você tem pouco oxigênio, a glicose se converte em duas moléculas de ácido lático. Glicose é isso daqui e esse ácido é isso daqui. E esse processo eu já deixei aqui para você, certo? Aqui é a glicose bem bonitinha, ela vai lá e se converter em duas moléculas desse ácido. E a gente não sabe qual é a quantidade de calor que vai ser liberada ou absorvida. E a gente vai descobrir através desses dois ΔH aqui, certo? A gente vai fazer uma lei de Hess. Eu vou colocar aqui, ó, as duas equações, eu só transcrevi, certo? Elas para cá, reescrevi elas duas do mesmo jeito. E a gente vai fazer alguns ajustes para que sejam cortados, para que os coeficientes estequiométricos eles batam com a nossa equação global, que é essa daqui. Então, alguma reação ela pode ser invertida ou multiplicada e vamos ver como é que eu vou saber isso. A glicose, nessa primeira reação, ela aparece aqui. Na global também. Então, essa equação aqui a gente não pode inverter. Nessa outra equação, o ácido ele aparece aqui, antes da setinha. E lá na minha global aparece depois da setinha. Então, essa equação aqui a gente vai ter que inverter ela, certo? Eu vou escrever aqui, ó, ignore essa daqui de cima, certo? Você iria apagar ela, certo? Deixa eu passar aqui uma linha. Você iria apagar ela porque você vai reescrever ela ao contrário, para bater com o que tem lá na global, certo? Então, beleza. Além disso, você vai precisar multiplicar por 2. Por que por 2? Porque, ó, você vai pegar, na global aparece um coeficiente estequiométrico 2 aqui. E originalmente, aqui na que a gente riscou, era 1. Nessa daqui eu já coloquei as alterações, certo? Eu já inverti, eu já multipliquei por 2. Perceba que antes, na frente do oxigênio, era um 3. Na frente do CO2 também era um 3. Na frente da água era um 3. E agora é 6, certo? Por quê? Porque eu multipliquei por 2, né? 2 vezes 3, 6. E o legal disso é que a gente vai poder cortar isso com isso. A água a gente vai poder cortar também. E que bom, né? Porque elas não aparecem. Água, CO2, oxigênio, nada disso aparece na minha equação global. Eles têm que ser realmente cortados e a gente está indo no bom caminho, né? Já que a gente está cortando tudo isso daqui. Perceba que só sobreviveu justamente quem aparece na equação global. 1 mol de glicose e depois da setinha 2 mols do nosso ácido, batendo bem bonitinho aí com nossa equação global, certo? E os ΔH, bem, você tem esse daqui que a gente não mexeu em nada e esse daqui a gente multiplicou, originalmente era isso,
certo? Era negativo e ficou positivo porque inverteu, e não é mais 1.344 e sim 2.688 porque a gente multiplicou por 2. Então a gente vai vir para cá agora. Você vai pegar esses dados, menos 2.800 mais 2.688, e você vai chegar a esse resultado aqui no ΔH, menos 112. Menos é liberado, a energia liberada, e aqui você tem o valor. Tem aqui, ó, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque libera, já que é negativo, e aqui o valor que a gente chegou por mol de glicose. Quando você tem aqui 1 mol de glicose, você libera essa quantidade de energia. Então, valeu, espero que você tenha acertado lá essa questão. Não é tão difícil assim, pode até parecer um pouco trabalhoso se você ficar olhando aí que está tudo em escada, circulado, mas nem é tanto assim, certo? Valeu!